Quando o grupo de parapsicologia que existia em Brasília localizou uma área aqui, Alexânia, que estava ocorrendo vários fenômenos e tal, e que a Rede Globo de televisão se interessou em fazer uma reportagem lá nessa fazenda, a sucursal da Globo, que era comandada por um excelente jornalista, nosso amigo, chamado Antônio Praxedes, a sucursal da Globo era comandada por ele, ele planejou, obteve autorização da Globo para montar uma equipe para fazer uma investigação lá. Só que ele precisava de autorização do dono da fazenda. E o dono da fazenda, que contava os fenômenos que os seus empregados relatavam, ele mesmo tinha visto, sempre ao entardecer, fenômenos luminosos, fenômenos de observação e tal, ele ficou preocupado e que ele tinha um nome a zelar, segundo ele achava, que realmente ele era uma autoridade, ele era o chefe do escritório de Goiás em Brasília, na época. Então esse cidadão relutou, mas o próprio Antônio Praxedes, da Globo, convenceu a ele o seguinte: olha, se a gente investigar e não chegar a nenhuma conclusão, não for nada, a gente vai ficar quietinho, porque a própria Globo vai gastar um dinheirão em montar uma equipe dessa, e nós vamos ficar quietos. Não? Mas se acontecer alguma coisa, vai ser até bom para você, que mostra que você não está maluco, os seus empregados não estão malucos. Aí o cara concordou. E ele começou, o Antônio Praxedes começou a montar a equipe dele, de forma muito inteligente, mandou vir naquela época, isso foi final da década de 60, foi 67, ele começou convocando gente de especialista em videotape noturno do Rio de Janeiro. Veio 2 ou 3 do Rio Grande do Sul que eram especializados em captação de campo eletromagnético à noite, não sei o que, papapá. E foi montando a equipe dele. E quando estava, daqui a uma semana, daqui a uns 10 ou 15 dias, talvez uns 15 dias, para ir para lá, ele contou o seguinte lance, que eu conheci o Praxedes do tempo que ele era jovem em Niterói, eu oficial do Exército, e ele serviu lá no 3º RI, que é um quartel de Niterói, o Praxedes, e ele foi aluno do NPOR. E ele era muito bom aluno, e eu fui instrutor dele. E ele era da equipe de tiro do NPOR. Eu estou falando que ele era da equipe de tiro porque você já vai ver o que isso aconteceu. Então ele estava montando a equipe e aí estava em casa à noite, fazendo a barba dele, a cara toda ensaboada no espelho, ele fazendo a barba, e ele começou a se lembrar de um dos lances que o dono da fazenda contava, de um aparelho, uma nave, um objeto, se deslocando uma horizontal perfeita, assim, 5h30, 6 horas da tarde, e ele, devagar, né? E ele imaginando, puxa, mas que alvo bom, ele era um bom atirador. E ele imaginando, ele com os tempos dele de fuzil, né? Acompanhando, puxa, mas isso aqui é um alvo bom, acompanhando a mira. E aí ele puxou o gatilho mental. Quando ele puxou o gatilho mental, diz ele, depois ele me contou, que o braço dele caiu na pia e ele começou a suar frio e com um pensamento intenso na cabeça, dizendo, os pensamentos, as máscaras de chumbo de Niterói, que era um lance que tinha havido 2 anos antes. Morreram 2 radiotécnicos fazendo pesquisas dessa área, no morro lá em Niterói, com as máscaras de chumbo. Os caras foram encontrados mortos, sem nenhum sinal de violência, sem roubo, sem coisa nenhuma. Os caras estavam...
E até hoje não está esclarecido esse caso. Mas ficou conhecido como as marchas de chumbo de Niterói. E ele com aquela imagem na cabeça, as marchas de chumbo de Niterói. De repente ele se deu conta do seguinte: olha, eu estou preparando uma equipe de 8 pessoas ou 10 para ir numa região que eu não conheço, no interior de uma fazenda. E que o próprio dono da fazenda me disse que era bom levar arma, e armado, porque tem onça, tem lobo, e nós vamos ficar no campo de madrugada. Então, se um negócio desse pousa mesmo, ou passa ali, eu não sei qual vai ser a atitude dos meus funcionários. Como é que eles vão reagir? Estão armados, pô. Será que esse cara vai dar um tiro? Talvez seja um alerta para mim que eu me prepare. Agora eu tenho que encontrar alguém que possa me ajudar nisso aí. E aí ele lembrou do capitão dele lá, do capitão Shoa, que na época era o tenente Shoa lá do NPOR, que ele sabia que estava por aqui em Brasília. Aí me procurou e me convidou para eu formar na equipe com ele. Aí eu topei. Só tinha um problema. Era sexta, sábado e domingo, daí a 2 semanas. Só tinha um problema, é que eu tinha que pedir dispensa do meu quartel na sexta-feira. Sábado e domingo não tinha problema. Mas na sexta-feira eu precisava de uma dispensa. E o comandante meu queria deixar, mas o general não queria deixar. Não queria deixar, porque não sabia bem do que se tratava, mas aí eu acabei convencendo a ele que era importante, uma observação do Exército, uma coisa séria que a Globo estava fazendo, que o Exército poderia ter uma pessoa olhando lá se acontecesse alguma coisa, e ele se convenceu e eu fui. Eu fui oficialmente. Eu fui sexta, sábado e domingo. Ficamos lá 2 noites, 3 dias, não vimos absolutamente nada. Foi uma decepção para o Antônio Prachete, tanto que a Globo ficou quietinha. Foi uma decepção para o Antônio Prachete, só que tem que eu aprendi o caminho. E como eu era membro do grupo de parapsicologia de Brasília, que existia aqui naquela época, nós voltamos lá 2 semanas depois. E 2 semanas depois, o que nós vimos lá, aí vai dar uma outra entrevista aí de 10 horas. O que nós vimos lá foi o que eu apresentei no último trabalho meu, da palestra que eu fiz no Fórum Mundial de Ufologia, no 5º Fórum, promovido pela revista UFO, lá em Foz do Iguaçu, agora em novembro desse ano, né? Então, foi todo o relato dessa vivência, dessa pesquisa, que foi... E quando nós voltamos lá, ficou claro para nós que essa turma aí não aparece quando a gente quer. Não aparece quando a gente quer. Aparece quando eles querem. Então, como ali era a ideia do Antônio Prachete, era uma ideia, tudo bem, era boa, mas era um furo de reportagem e tal, eles não queriam saber. Quando era uma equipe que foi para pesquisar cientificamente, aí eles acharam que estava tudo bem. Então começou todo um trabalho que deu origem aos livros que meu pai escreveu na área da ufologia. Que ele escreveu, ele já tinha escrito antes o Além da Parapsicologia, e fruto das pesquisas dele na área da parapsicologia e do espiritismo científico e da cura paranormal, e aí ele escreveu A Parapsicologia e os Discos Voadores, em função dessa pesquisa, e depois escreveu O Mergulho no Hiperespaço e por aí foi. Mas o fato é que surgiu daí essa intensidade nessa pesquisa, como muitos outros companheiros aí de ufólogos fazem e pesquisam no mundo inteiro.